dupla identidade. Estou temporariamente na política, onde aprendo com muita gente, entre as quais a minha querida amiga deputada Jo Moraes, com quem tive a honra de ser deputado federal nessa passagem na Câmara, e é uma alegria revê-la, pessoa pela qual eu tenho muito carinho, muita admiração pela sua trajetória de muitas décadas a serviço das causas nacionais, populares, da democracia, e tem uma outra identidade, que é a identidade de professor de Direito, desde 1993, também antes de vocês nascerem. Mas eu normalmente lecionava constitucional e administrativo, inicialmente na Federal do Maranhão. Depois, quando fui presidir a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a sede em Brasília, eu fui para Brasília, depois exerci o mandato e depois acabei ficando lá, coordenar juizados especiais federais, enfim, e o CNJ posteriormente. Acabei sendo cedido durante 4 anos na UNB, também lecionando Direito Administrativo, e, portanto, já são muitos anos de sala de aula. É claro que o último semestre que eu tive a oportunidade de dar aula foi o primeiro semestre de 2014. Eu saí literalmente da sala de aula para a campanha eleitoral, quando nós vencemos a eleição, e depois, obviamente, tive que entrar em licença. Mas realmente um prazer poder conversar com vocês sobre direito. Essa dupla identidade, direito e política, eu vou deixar um pouquinho, tanto quanto possível, o debate político-partidário, ideológico, embora ele impregne de modo inexorável o debate jurídico, como nós sabemos. Mas eu queria propor para vocês, nessa fala inicial, 3 ou 4 questões assim, constitucionais que eu acho assim, da maior atualidade para instigá-los para o debate posterior, quem sabe para fazer trabalho de conclusão de curso, porque acho que são questões constitucionais muito candentes no Brasil. A primeira diz respeito à forma federativa de Estado, que não é um adereço, não é uma escolha aleatória, é uma opção por uma forma de Estado que dê concretude à visão de que uma das missões precípuas do constitucionalismo é limitar o poder, limitar para legitimar. Quando vocês vão lá no 60, parágrafo 4º da Constituição, estão as famosíssimas cláusulas pétreas. Elas estão ali porque elas são, sobretudo, limitações do poder do Estado. Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal, periódico, separação de poderes, são cláusulas pétreas e os direitos e garantias individuais por causa disso. Ora, a forma federativa de Estado é a repartição vertical de competências. Na história brasileira, na história do direito brasileiro, vocês lembram que sempre a gente tem um movimento pendular, a única lei da vida, a única lei imutável é a lei da eterna mudança, disse Heráclito, filósofo pré-socrático. Então, é claro que o direito brasileiro tem também as suas oscilações. Vejam, nos momentos autoritários ditatoriais, a forma federativa de Estado é constrangida. Você tem uma centralização de competências na esfera central, na esfera nacional. Foi assim no Estado Novo e foi assim no regime militar, em que, por exemplo, as atribuições mesmo de eleger os governadores, ou mesmo de cada município ter a sua própria lei orgânica, foram podadas pelo movimento de centralização. Qual é a reflexão constitucional número 1 que eu queria trazer para vocês? Talvez nós estejamos vivendo, diante dos nossos olhos, um movimento de limitação, de derrogação, eu diria, de virtudes da forma federativa de Estado. Eu podia citar 200 exemplos, eu vou citar o mais recente, que é de ontem, que é o aperitivo que eu gostaria de oferecer para vocês. Marco Legal do Saneamento. O Marco Legal do Saneamento, que foi sancionado ontem, com vetos errados, por sinal, pelo presidente da República. Mas eu não quero debater os vetos, eu quero um aspecto. Quando vocês forem no artigo 21 da Constituição, onde estão as competências da União, né? No 21, no 22, as materiais no 21, as legislativas
no 22, que são a pedra de toque do federalismo. Autogoverno, autonomia, etc., competências regradas na Constituição, à semelhança da veneranda Constituição dos Estados Unidos. Então, para definir os poderes remanescentes dos estados, fixa as competências da União, dos municípios, o que remanesce é dos estados, como vocês sabem, competência residual dos estados, à semelhança da Constituição dos Estados Unidos de 1776. De 1776 a 1787, quando há a sua promulgação, depois da Revolução de 1776, da independência. Ora, quando vocês vão lá no 21 da Constituição, vocês vão no inciso 20 e vão encontrar que compete à União fixar diretrizes, é essa palavra que eu queria chamar a atenção de todos que acompanham, diretrizes para o desenvolvimento urbano. E aí menciona transporte, a questão da resíduos sólidos, limpeza, que está dentro do saneamento, e habitação. Saneamento, transporte e habitação. Saneamento, portanto, segundo o artigo 21, inciso 20, a União pode fixar diretrizes. O que a lei ordinária fez? Ontem, a lei promulgada, acho que publicada hoje, ela transforma diretrizes em regulação federal, por intermédio de um artifício linguístico, terminológico. Essas diretrizes são chamadas de normas de referência. E que se cria o seguinte: o serviço é municipal, o serviço de saneamento é municipal por definição do Supremo. O poder concedente é o município. O concessionário, normalmente, é uma empresa estadual, por razões econômicas que depois eu posso explicar se for o caso. Mas a regulação migra do município ou mesmo do estado para a Agência Nacional de Águas, por intermédio desse artifício das normas de referência. Norma de referência para a regulação. Quando vocês forem ler a lei, vocês vão encontrar que, na minha avaliação, e concluo esse primeiro ponto, as ditas normas de referência que migraram do município para a Agência Nacional de Águas, ou seja, para o governo federal, ultrapassam em muito a densificação possível do termo diretrizes do artigo 21, inciso 20 da Constituição. Portanto, subtraindo dos municípios e dos estados uma competência essencial de um serviço de índole local, que é o saneamento. Aí eu fico me perguntando, como está lá no mesmo inciso do 21, daqui a pouco a União vai fixar roteiro de ônibus em Belo Horizonte. E aí como é que fica o artigo 30, que diz que cabe ao município tratar dos serviços de interesse local? Se a regulação dos itinerários de ônibus, claro que eu estou caricaturando, mas no saneamento foi isso que fizeram. Então, creio que há uma questão constitucional relevante, que é entender se há ou não há uma centralização, uma hipercentralização normativa na União, e isso implica uma derrogação da forma federativa de Estado, lembrando que quando tem os limites materiais ao poder de reforma, as tais cláusulas pétreas, o artigo 60, parágrafo 4º, fala emendas tendentes a abolir. Porque nenhuma emenda vai dizer explicitamente, estamos liquidando o federalismo. Mas são emendas constitucionais tendentes a abolir. Então, uma lei tendente a ferir a forma federativa de Estado é compatível com o regime constitucional? Primeira questão que eu submeto à apreciação de vocês. A segunda, separação de poderes. Nós temos um detalhe no Brasil. Nós estamos num processo nítido de parlamentarização do país. Isso se dá no terreno das finanças públicas. Por quê? Cada vez mais o orçamento é sujeito a chamadas emendas impositivas, por exemplo, dos parlamentos, e pelo esvaziamento do poder executivo aí na esfera da política, nós temos um esvaziamento jurídico em que, em larga medida, as políticas públicas passam a ser progressivamente formuladas no parlamento.
e a definição das prioridades orçamentárias cada vez mais no parlamento. Esse é um bom caminho, isso concretiza adequadamente a ideia de separação de poderes, ou nós estamos, diante dos nossos olhos, assistindo a uma parlamentarização sem parlamentarismo, que é isso que eu queria chamar a atenção. Porque no parlamentarismo, o parlamento tem muitos poderes, porém, existe uma contenção. Qual é a contenção? Dentro da lógica dos freios e contrapesos. O chefe de Estado pode dissolver o parlamento. Exatamente para o parlamento não agir de modo irresponsável. Então, você tem checks and balances. Agora, uma parlamentarização sem parlamentarismo pode ser um monstrengo a conduzir o país a uma inviabilidade institucional. Então, a segunda questão constitucional é essa. No desenho da separação de poderes, nós estamos assistindo ou não a parlamentarização? E outra, a hiper, ultra, super, mega judicialização. Porque eu acho que todos esses antecedentes cumulados servem adequadamente para sublinhar. Tem contido, moderado, poderes despóticos, objetivamente hoje postos. Porém, eu vivo aqui a administração da pandemia do coronavírus. Nós tivemos que responder a questões que estão no âmbito da discricionariedade administrativa. Por exemplo, nem o governador do estado tem a competência de definir, a competência que eu falo, obviamente, em termos jurídicos, de definir o remédio que vai ser administrado para um paciente. E houve o risco de debate jurídico para saber se dá remédio A, B ou C. Muito bem. O judiciário pode fazer isso, o Ministério Público, a Defensoria, pode questionar se ivermectina, se cloroquina, hidrocloroquina, se corticoide deve... Me cobraram isso. Eu disse, minha gente, eu não tenho a honra e a alegria de ser médico, infelizmente. Então, essa judicialização também talvez esteja com sinal amarelo, essa é a segunda questão constitucional. Separação de poderes, parlamentarização sem parlamentarismo e uma hiperjudicialização que acabe avançando por sobre o terreno da chamada discricionariedade administrativa, embora eu admita que ele seja mais reduzido do que décadas atrás, porém ele não pode ser nullificado, não pode ser reduzido a zero, na minha avaliação. A terceira questão constitucional era destituída de emoção até 4, 5 anos atrás. Se eu levantasse isso no debate há 4, 5 anos atrás, talvez fosse até ridicularizado, mas ela se tornou uma questão constitucional relevante, que é a interpretação do artigo 142 da Constituição, que é o terceiro desafio que eu faço para vocês. Surgiram com essas faixas, esse direito constitucional de ocasião, né, que inventaram no Brasil, por fatores políticos, esta esotérica figura da intervenção militar constitucional. Mas houve juristas que se dispuseram a escrever que o artigo 142 da Constituição elege uma espécie de poder moderador, que estaria lá na garantia da lei e da ordem, a tal da GLO, como é conhecida, garantia da lei e da ordem, e a garantia dos poderes constitucionais. Então, por esta, entre aspas, doutrina, o artigo 142 autorizaria que, diante de um conflito entre, por hipótese, o Executivo e o Judiciário, as Forças Armadas arbitrassem. Obviamente, isto é aquilo que nós podemos chamar, citando Humberto Eco, de interpretação paranoica. É contra o texto, mas virou uma questão constitucional relevante, porque tem dimensão prática. Porque essa questão da tutela militar hoje chegou ao ponto de nós termos esse debate sobre o 142, que já é conhecido, mas tem outro conexo a ele, que é o terceiro ponto que eu coloco para vocês, que é o penúltimo. Nós temos na Constituição duas classes de servidores, os civis e os militares. Nós temos uma hiperocupação do serviço público civil por militares. Eu fico me perguntando se o contrário seria possível. Quem sabe fosse uma ideia. Vocês amanhã,
o Lucas ou o Matheus, serem nomeados coronel do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ad hoc, para exercer lá a função por um tempo, comandar um batalhão do Exército. Então, o serviço público civil hoje está sendo... deixou de ser excepcional. O serviço público civil executado, às vezes, quase 100% por servidores militares. Isso é compatível com a Constituição, quando nós sabemos que os regimes jurídicos são diferentes. Então, me parece que isso virou uma questão relevante, porque nós, juristas, obviamente, não vivemos. Alguns vivem, mas os bons não vivem fora da realidade. E, por isso mesmo, tem que refletir sobre as questões constitucionais do seu tempo. Essa virou uma questão constitucional do nosso tempo. Essa relação de civis, militares, tutela, serviço público civil exercido por militares, porque gera uma série de problemas práticos. Vejamos a situação do Ministério da Saúde. Se você tem uma cadeia de comando, general, coronel, capitão, dentro do Ministério da Saúde, isso funciona na guerra. Porque na guerra, de fato, você precisa da hierarquia, porque você não pode fazer debate. Se você vai, na hora da batalha, por hipótese, dar o tiro ou não. Não, peraí, vamos fazer aqui uma reunião para decidir se a gente vai dar o tiro ou não. Ou seja, a hierarquia e a disciplina, que são postulados dessa carreira militar, tem uma razão teleológica de ser, que é distinta do serviço público civil. Eu diria que até antinômica, em larga medida. Por isso, essa é a terceira questão constitucional que eu gostaria de apresentar a vocês. Portanto, a última questão constitucional que eu gostaria de apresentar para vocês é sobre a forma pela qual nós interpretamos, no âmbito do federalismo, as chamadas competências comuns. É um tema muito sedutor, artigo 23 da Constituição. Acho que nós temos com o SUS e agora com o Fundeb uma atualização da reflexão sobre o artigo 23. Então, são alguns temas que têm, assim, quando eu posso, me dedicado um pouco à reflexão. Eu digo quando eu posso porque isso é quase automático, né? Porque isso é igual andar de bicicleta. Você pode passar 10 anos sem andar de bicicleta, mas você vai saber andar de bicicleta. Então, é inevitável que o tempo inteiro no exercício da função administrativa eu esteja também sempre pensando nos aspectos teóricos inerentes aos problemas que eu vou encontrando na vida. Mas é claro que eu não estou hoje na atividade acadêmica, docente, e, portanto, eu resolvi fazer o seguinte: isso que é um problema que eu não tenho como resolver agora, virou problema de vocês, porque vocês estão na universidade e, por isso, eu trouxe para dividir com vocês e com todos que nos acompanham essas questões constitucionais que eu acho que são especiais para que a gente possa ajudar o país a encontrar caminhos, porque todo o resto depende disso. Os nossos colegas que gostam muito de direito civil, por exemplo, e que tratam dos contratos, por exemplo, sabem que o ambiente institucional, e hoje até por força de norma positiva, impactam muito fortemente o mundo dos contratos, da estabilidade das relações jurídicas, das seguranças jurídicas. Então, as questões institucionais são de interesse também dos outros ramos do direito, não só do direito público. O dito direito privado, que vocês sabem que essa dualidade é puramente pedagógica, metodológica, ela não é absoluta, evidentemente, mas o dito direito privado também precisa que todos nós encontremos saídas para essas questões institucionais que são tarefas nossas. São tarefas nossas, independentemente da função jurídica que cada um exerce. Nós somos engenheiros da institucionalidade e não soldados da lei. Então, a gente tem que ajudar a que esses problemas constitucionais possam ser equacionados, e eu trouxe, como disse, como aperitivo para a reflexão de vocês e eventuais perguntas que vocês têm. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada, governador, pelas suas considerações iniciais, muito boas. Como a nossa primeira debatedora,
eu chamo a Melissa Mascarenhas, que é atual vice-presidente do Centro Acadêmico Afonso Pena, que tem a palavra agora para fazer a nossa primeira pergunta e resposta desse bate-papo. Senhor governador, gostaria de iniciar reiterando nosso profundo agradecimento pela ilustre presença do senhor e pela oportunidade de promovermos juntos um debate tão relevante diante do cenário de crise econômica, política e sanitária que vivenciamos. Visto que o senhor atuou como magistrado até o ano de 2006, qual a sua opinião jurídica e política sobre a recente politização do Poder Judiciário? Fico muito feliz, Melissa, que você seja vice da Luísa. Então, vocês não dão espaço para esses meninos aí, não, né? Vocês estão aí seguindo o feminismo de João Moraes. É um bom caminho. Melissa, quando eu fui sair da magistratura, e faço questão de dizer, eu não saí nem punido, nem saí aposentado. De vez em quando, em matéria jornalística, e eu fico muito chateado, porque acho que, apesar de ter cabelos brancos, eu ainda tenho um pouco de juventude. Aí o pessoal escreve assim em matéria, juiz aposentado. Eu não sou aposentado, eu saí da magistratura com 38 anos de idade. E nesse ano que eu saí, eu escrevi um artigo, que está aí amplamente disponível, chamado A Função Realizadora do Judiciário e as Políticas Públicas no Brasil. Foi publicado em vários cantos, e eu considero assim um pouco assim, eu escrevi com esse espírito, era uma espécie de carta de despedida. E lá eu refletia sobre essas temáticas que eu aludi aqui um pouco. É claro que a discricionariedade administrativa de hoje não é a mesma de 20 ou 30 anos atrás, porque, naturalmente, o ambiente político mudou, o exercício da cidadania mudou, e é natural que isso leve a um agigantamento de outras agências do poder estatal. Agora, já nesse artigo, escrito como juiz, eu questionava o seguinte, muito bem, você tem teoria dos motivos determinantes de finalidade, como construções a essas alturas, algumas seculares, caso de desvio de finalidade, e você tem, mais recentemente, toda uma linha de reflexão sobre o princípio da proporcionalidade, por exemplo, que resolve quase tudo. Quando você quer ancorar uma decisão judicial, o Calamandrei dizia que a sentença judicial é uma casa que você começa a construir pelo telhado, e depois você constrói as paredes. Depois de ter proferido em 12 anos, sei lá, por hipótese, 6.000 decisões, 5.000, 6.000 decisões, posso dizer para vocês que quase sempre é assim. Agora, você tem os limites, e é isso que eu procurava dizer naquele artigo, os limites da reserva do possível, por exemplo, tema de longa reflexão, da reserva de consistência da decisão judicial, os limites da interpretação, mesmo da sobreinterpretação, não é uma coisa arbitrária. O que eu acho, Melissa, que aconteceu de verdade no Brasil, é que nós perdemos a dimensão da autopoiese, assim, da autonomia do nosso conhecimento na prática. E houve, portanto, uma instrumentalização pela sociedade do espetáculo. A sociedade do espetáculo é muito sedutora. A internet leva isso à enésima potência, que é a espetacularização até da vida privada. Então, o seu cachorro é espetacular, mas ele se torna mais espetacular quando você compartilha na sua rede social que o cachorro é espetacular. E isso é uma coisa do tempo de vocês, não é do meu tempo. Não é do tempo da Jo. Isso é mais novo. Eu vivi essa internet. A primeira vez que eu escrevi um panfleto na vida foi em máquina de datilografar manual, não era nem elétrica, no diretório da minha faculdade. Então, eu tenho um pé também nesse tempo. Ora, na sociedade do espetáculo levada à enésima potência com a internet, o judiciário e esses corpos burocráticos, jurídicos, formais, burocráticos, weberianos, são muito seduzidas a essa ideia quase de mudar a sua natureza. Naquele estudo do Weber sobre os tipos de liderança, a liderança jurídica, formal, legal, burocrática, que o juiz exerce, porque ele não é eleito, porque ele deve ser ontologicamente contra-majoritário, que é a marca da judicialidade. Se ele não servir para isso, ele não serve para nada. Não precisa de juiz, faz tribunal no Facebook. É mais rápido.
Então, qual é a essência da judicialidade? Ser contra-majoritário e ser equidistante. Igualdade, distância, paridade de armas na linguagem do direito processual. Isso é rompido pela sociedade do espetáculo. E, a meu ver, nós tivemos fatores legítimos da hiperjudicialização. Constituição de 88, ampliação, aquilo que Bob chamava do direitos A. Direito das mulheres e das crianças, direito à vida, direito à moradia, direito ao meio ambiente. Isso já leva à ampliação do âmbito das matérias judicializáveis. Isso é legítimo. Isso é bom. Mas nós tivemos, é como se fosse um navio que carrega um container, um conjunto de containers, essas teorias todas que nós construímos em décadas, do constitucionalismo social, do controle de constitucionalidade alargado, das ações constitucionais, do princípio da proporcionalidade, da limitação da discricionariedade, esses containers teóricos que vocês aprendem na faculdade hoje, no meu tempo não aprendia tanto, que vocês vão aprendendo desde o início, mas no porão do navio veio o diabo, Satanás. E Satanás é a sociedade do espetáculo, seduzindo o judiciário a romper o tipo weberiano da liderança que o juiz exerce de índole burocrática formal para quase uma liderança carismática, que é essa ideia do juiz aplaudido, popstar, ganha prêmios, manda cartas, bilhetes, capa de revista. E isso realmente é o demônio. Porque isso, Belissa, é aquela história que a gente está vendo agora do remédio e do veneno. Esse é o veneno. E foi isso que levou essa hiperjudicialização. Então, desculpe, que levou a essa politização que você aponta. Porque por ali, quando você se torna um artefato midiático, você acaba virando um joguete de relações de poder. Que eu falei da autopoiese. Interesses políticos, econômicos, partidários, foi o que nós vimos no Brasil. E aí você perde até a dimensão da razão de ser do direito, que é legitimar o poder. Os fins, os meios, os fins, quem legitima quem. Nós somos profissionais, claro, com os olhos postos dos fins, mas nós somos profissionais também dos meios. Senão não precisa da gente. Se o juiz faz o que quer, se ele pode julgar de ofício, se ele inventa prova, se ele é o árbitro da sua própria competência, se não tem juiz natural, para que vocês estão fazendo faculdade? Não tem nem juiz natural. Vejam o que aconteceu com a Lava Jato. 80% das sentenças da Lava Jato eu assinaria como juiz. Foram certas. O problema é que o diabo mora nos detalhes. Por que a Lava Jato tem esse nome? Porque ela surge num posto de gasolina chamado Posto da Torre, em Brasília. Uma casa de câmbio situada no Posto da Torre, que João deve ter abastecido o carro lá, e lá começa a investigação. Como é que isto foi parar num apartamento no Guarujá e no sítio de Atibaia, julgado em Curitiba? Me explique a regra de competência que leva a esta conexão. E eu não quero entrar no mérito, se foi certo, se foi errado, eu só quero mostrar que daqui a 20 anos, quando vocês forem contar isso nas salas de aula, os estudantes, os alunos de vocês vão rir de vocês. Porque isso é esdrúxulo. Isso é como um elefante andando. Não tem uma Avenida da Liberdade em Belo Horizonte? Tem, né? Ou Palácio. É a praça, né? A Praça da Liberdade. É como se fosse um elefante jurídico andando na Praça da Liberdade e ninguém diz nada. Foi isso que aconteceu. Por conta desse aspecto. Perda da equidistância, do conceito de juiz natural, artefato midiático, isso é um veneno. Mesmo que os fins sejam nobres. Mesmo que os fins sejam nobres.
desconfia até disto, daqueles que supostamente querem fazer o bem. Eles também podem ser perigosos. E se você perde a noção de legitimidade dos meios, finalizo lembrando uma charge que eu vi um tempo atrás, imitando um processo na Santa Inquisição. O cidadão ia sendo torturado, e aí passa um desavisado ao lado e pergunta assim, ele está sendo acusado de quê? A pessoa sendo torturada. E aí o torturador responde, eu não sei ainda, ele ainda não confessou. Então, isso em muitas medidas pode ter acontecido, sob a forma, por exemplo, de delação premiada. A gente não sabe ainda ao certo, mas a pessoa vai delatar. A gente não sabe o que é, mas ele vai delatar. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Repito, não para defender corrupto. Eu tenho ficha limpa, eu de peito aberto. 30 anos como servidor público, 31 anos como servidor público. Nunca respondi um processo na vida, a não ser processo de eleição. Mas não é para defender corrupto, não. Mas é para proteger o direito, para proteger o judiciário. É por isso que eu faço essa reflexão. Bom, agora, para a nossa segunda perguntas e respostas, eu vou passar a palavra para a deputada Jo Moraes, que é presidente do PCdoB de Belo Horizonte, ex-deputada federal por 3 mandatos, ex-deputada estadual e ex-vereadora, que vem sendo uma grande apoiadora do CAAP, uma grande parceira, e eu já queria aproveitar aqui a oportunidade e manifestar o nosso profundo agradecimento. Deputada, você tem a palavra. Que bom, Luísa. Eu fico muito feliz de estar com o governador Flávio Dino, meu parceiro de bancada. Nunca esqueço, Luiz e Melissa, que ele ajudou na reforma política a ampliar o espaço das mulheres, de participação das mulheres, que ele foi relator de um projeto. Governador, assim, que alegria reencontrá-lo aqui em Minas. Minas é a irmã siamesa do Maranhão. Vocês tiveram a Guerra dos Bentivis, a Balaiada, a gente teve nossa Inconfidência. Acho que a vida é feita de símbolos, e ao você aceitar esse diálogo com o Centro Acadêmico Afonso Pena, você está reconhecendo essa bela trajetória, você está reconhecendo e valorizando que é fundamental o diálogo com a juventude e, sobretudo, homenageando a nossa Universidade Federal de Minas Gerais, né? Eu queria uma questão muito concreta. Nós estamos vivendo um momento muito grave com essa crise sanitária, e nem preciso falar que as vidas estão aí, mas nós temos que fazer investimentos públicos, não apenas para responder às necessidades de agora, mas também para retomar o crescimento, retomar o emprego, renda, pesquisa. Mas nosso ministro da Fazenda, Guedes, o nosso conhecido posto Piranga, diz que, olha, a Constituição não permite, há um teto de gastos e nós não podemos ultrapassar. Como que enfrentar esse problema, governador? Nós temos que mudar a Constituição para garantir que haja investimentos públicos depois da crise sanitária. Que mudança nós podemos fazer nesse momento? Eu quero, Luísa, assumir contigo o compromisso, que agora eu vou ser mais breve nas respostas. Mas a culpa é da Melissa, porque ela tocou nos pontos que mais há décadas me preocupa. Então, ela fez uma pergunta, e aí por isso que eu me apaguei muito. Mas agora, tudo bem. Fique tranquila, porque daqui a pouco eu sou processado por violar o direito humano à alimentação de todo mundo que está... Então, eu vou ser mais breve. Jô, muito obrigado pela tua pergunta, porque permite eu afirmar que a responsabilidade fiscal é um conceito fundamental e que não tem lado ideológico. Nós devemos defender a responsabilidade fiscal como parâmetro do bom governo. Agora, minha pergunta ele é o parâmetro único do bom governo, sob a ótica constitucional? Claro que não. Porque, se fosse, eu digo sempre aqui, é muito fácil obter o equilíbrio das contas públicas. É só, no meu caso, se eu fechasse metade das escolas, desativasse os restaurantes populares,
parasse as viaturas policiais, em 4 meses as contas estão em ordem. Mas isso é executar a Constituição? Não, claro que não. É responsabilidade fiscal e responsabilidade social. São 2 pilares da Constituição que devem ser observados. No que se refere à responsabilidade fiscal, nós temos até uma lei que, com certeza, é estudada aí na UFMG, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma lei de referência do direito financeiro, porque já conduz ali a esses cânones de como você garantir que o gestor tenha limites também, que assim como eu defendo limites para o judiciário, por exemplo, ou para os militares, os gestores públicos, obviamente, têm que ter limites. Então, você não pode achar que você vai arbitrariamente gastar o que não tem. Por outro lado, nós tivemos uma inovação, e é essa minha resposta, Jô, que eu gostaria de lembrar a todos que nos acompanham, sobretudo da área do direito. A emenda constitucional 95 criou uma situação única no planeta. O Brasil é o único país do mundo que tem teto de gastos inscrito na Constituição, com uma curiosidade de arqueologia constitucional que eu divido com vocês. Na Constituinte de 87 e 88, foi aprovado, naquele tempo, um limite, um limitador da taxa de juros na Constituição. Era fixada a taxa de juros em 12%. E isso foi um clamor dos constitucionalistas, que diziam que isso era um absurdo. Como é que a Constituição poderia ter uma norma transitória, fixar um teto de juros na Constituição? Isso era um escândalo. Muito bem, passam-se as décadas, os mesmos que diziam que fixar a taxa de juros na Constituição era um escândalo, fazem o quê? Botam na Constituição um teto de gastos, que é tão contingencial quanto a taxa de juros. Isso gerou a seguinte situação, vamos imaginar nesse ano, nós estamos com uma tendência de desinflação, talvez até deflação, que é um escalão mais baixo, eu diria. Pela queda da atividade econômica, desinflação, deflação. Como com o teto de gasto, com a emenda 95, significa que ano que vem nós vamos ter shutdown, porque as atividades públicas não cabem no orçamento de 2021. Shutdown significa paralisar as universidades, por exemplo, porque o orçamento do ano que vem é corrigido por qual parâmetro? Pela inflação. Se a inflação desse ano for 0, significa que o orçamento do ano que vem, as despesas serão corrigidas em quanto? Em 0. Mesmo que a receita cresça. Mesmo que o PIB cresça. Entenderam o drama? E qual é o único país do mundo que tem teto de gasto na Constituição? O Brasil. É um bom tema também de estudo de direito constitucional. Então, Jô, sem dúvida, o teto de gastos não pode estar na Constituição. Qualquer governo comprometido com o país tem que propor uma revisão disto. Repito, não é terminar, acabar o teto de gastos. É um problema topológico. O teto de gastos não pode estar na Constituição. Porque toda vez que você mudar a conjuntura econômica, tem que mudar a Constituição. Então, você tem que estar numa lei para ir adequando de acordo com as necessidades. Que as conjunturas mostram. As conjunturas mostram que o mundo inteiro está fazendo. O que é que o mundo inteiro está fazendo? O Estado emitindo moeda, para não quebrar tudo. O Brasil é um dos poucos países do mundo que acha que isso é herético. Angela Merkel, que não é de esquerda, está fazendo isso na Alemanha. Trump, que a essas alturas não me parece que seja comunista, também está fazendo isso nos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos fazem isso desde 2008. Então, nós estamos na contramão, mesmo no centro do capitalismo avançado, por conta esses esoterismos constitucionais. Por isso que eu disse há pouco que é também um dever dos juristas. E a emenda constitucional 95, na minha visão, tem que ser revista. Tá vendo, Luísa? Eu já fui mais breve agora. Sim. Como o nosso terceiro debatedor de hoje, então, eu já vou chamar o Pedro Fonseca, que é aluno da Universidade Federal de Minas Gerais. Pedro, você tem a palavra. Bom, gente, boa noite, governador.
Eu queria aproveitar que a Jo me antecedeu para reforçar as palavras da Luísa em agradecimento à Jo, que é uma parceira do Centro Acadêmico Afonso Pena já há algum tempo e é uma pessoa importante, sobretudo no movimento progressista de BH. E eu queria começar a fala, governador, falando que na sua aula inicial, porque foi uma aula de direito constitucional que o senhor deu no início da sua fala, me despertou um certo sentimento de inveja dos maranhenses, do governador que eles têm. Porque nós aqui em Minas Gerais não estamos exatamente muito bem de governador, não. Mas eu queria que o senhor comentasse, apesar de já ter citado como uma das questões constitucionais, a questão do federalismo. Mais especificamente, porque esse é um assunto bastante caro aqui na UFMG, tem pesquisas importantes sobre isso na UFMG. Eu sei que esse é um assunto que o senhor tem tratado com frequência, eu tenho acompanhado os seus debates. E eu queria, depois, as discussões acadêmicas, pelo menos, sobre federalismo de uns 5, 10 anos para cá, eram todas muito centradas no federalismo fiscal, ou seja, na autonomia financeira dos estados. Não que isso não esteja acontecendo novamente, mas eu queria que o senhor comentasse qual que é a sua percepção como governador e como jurista do que a pandemia mudou no federalismo, porque você agora tem uma discussão que chegou no Supremo Tribunal Federal, inclusive, que é uma discussão sobre o papel do governo central. Nós temos um presidente que não tem política de saúde durante o coronavírus, nós estamos há 2 meses sem ministro da saúde, e o Supremo teve que dizer, olha, os estados têm autonomia, porque se dependesse do presidente, abria tudo. O presidente chegou a criticar os governadores alguma vez, criticou o senhor pessoalmente. E aí, quando os estados fazem alguma coisa, como o senhor fez no episódio dos respiradores, a Receita Federal ainda diz que houve ilegalidade, sem nem dizer exatamente qual é a ilegalidade. Então, eu queria que o senhor comentasse um prognóstico, como político, como governador e como jurista, de como o federalismo vai se consolidar daqui para frente, se o federalismo vai sair fortalecido ou não da pandemia. Essa é a pergunta. Obrigado. Pedro, muito obrigado pela tua lembrança, inclusive, que a UFMG é uma referência de estudo de federalismo há várias décadas. E, de fato, é um tema que, como eu abordei no início, ganhou grande atualidade e pelas várias nuances, também, claro, nessa dimensão fiscal permanece atual, porque nós temos problemas de repartição de receitas, há novas questões sobre isso. Eu vou dizer apenas uma, Pedro. Nós tivemos, ano passado, uma lei ordinária que executou o comando constitucional, salvo engano, do artigo 20, parágrafo 1º, e garantiu aos estados e municípios um percentual da participação numa receita do petróleo. Seção onerosa, bônus de assinatura. E a mesma lei ordinária, votada no Congresso Nacional, fixou o modo como estados e municípios deveriam, obrigatoriamente, efetuar suas despesas. Bastante estranho, no meu conceito. É como se o Congresso Nacional legislasse sobre como o Estado gasta o ICMS ou o município gasta o IPTU, na minha ótica. Aconteceu. Eu não impugnei porque eu ia ser, naquele momento, isolado. Eu digo, bom, aí são fatores, como eu disse a vocês, é o direito e a política, né? Eu não podia sozinho impugnar. Eu até levantei isso para os colegas governadores, mas o pessoal disse, vamos deixar assim mesmo. Bom, ficou. Mas mostra como você tem questões mesmo sobre essa ótica do federalismo fiscal, desde as repartições, das fontes, enfim. Isso impacta também o Fundeb agora. Mas, especificamente, sobre tendências, o que eu acho é que, como eu mencionei no início, nós temos uma imbricação desse aspecto com os próprios desdobramentos da política no Brasil. Se o campo político mais democrático prevalecer, aquilo que eu tenho chamado à frente do bom senso, a tendência, claro, é da proteção da forma federativa do Estado, porque, como mencionei, ela é inerente à ideia de democracia política, de institucionalidade democrática em um país continental, e que de grande extensão territorial, em que a convivência de ordens jurídicas parciais com a ordem jurídica geral
executam melhor a ideia de descentralização, de controle social, de participação, de democracia, Estado democrático de direito. Mas se o campo despótico prevalecer, que Deus nos livre a todos, aí a tendência da centralização vai se agudizar. Porque sempre foi assim. E foi isso que eu procurei apontar, Pedro, é que há sinais de que há uma imbricação entre a ideia de restrição de direitos com a ideia de restrição federativa. Há um encaminhamento de mãos dadas nisso hoje. Porque quando você constrange as competências constitucionais, legais de estados e municípios, você está concentrando poder em torno de uma visão de restrição de direitos, de aniquilamento de serviços públicos, assim sucessivamente. Foi o que nós vimos agora nessa temática sanitária, em que o Supremo revalorizou o artigo 23, que eu mencionei, foi a quarta questão que eu mencionei das competências comuns, como a saída. O artigo 23 acabou servindo, 23 e o segundo, salvo engano. Acabou sendo a saída pela via da revalorização do federalismo e evitar um caos sanitário ainda maior no Brasil. Ainda maior, porque o caos sanitário a gente está tendo. De modo que eu acho que se a gente fosse ter que responder como uma foto e não como um filme, congela e olha, nós estamos exatamente nessa bifurcação, em que um caminho mais democrático do Brasil vai manter as virtudes do federalismo, inclusive na dimensão fiscal. Um caminho mais despótico, mais autoritário, ele vai conduzir ao achatamento das competências de estados e municípios, inclusive daqueles que estão sendo coniventes com isto, que infelizmente existem. Bom, governador, a gente já está caminhando para o nosso final. Eu vou passar a palavra para o nosso penúltimo debatedor, que é o Lucas Poupel. Ele é atual diretor de imprensa do Centro Acadêmico Afonso Pena. Lucas, você tem a palavra. Boa noite, gente. Boa noite, governador. É um prazer poder recebê-lo aqui, mesmo que virtualmente, não no nosso auditório máximo, e lotá-lo para te ver. Muito obrigado pela oportunidade também de podermos trocar ideias de qual país nós somos e de qual país nós queremos ser. A minha pergunta vai no sentido mais prático, que atualmente nós estamos vivendo um momento drástico, né? A cada dia nós batemos recordes de mortes por coronavírus, a cada dia que passa a Amazônia atinge recordes de destruição e desmatamento, temos etnias indígenas que correm risco de extinção. Enfim, e somado a isso, a ideia de Estado vem caminhando para outras proporções, porque mesmo com tudo isso acontecendo, o SUS ainda continua sendo questionado e as privatizações continuam sendo pedidas pela população. A minha pergunta vai no sentido de como reconquistar a confiança da população brasileira no Estado, que, ao mesmo tempo que se precisa tanto dele, como já dizia Keynes, mas também se critica e se duvida muito, principalmente quando a violência policial aumenta a cada dia. Como caminhar juntos nessa reconquista da confiança no Estado e em defesa da democracia e do desenvolvimento? Muito obrigado. Eu acho, Lucas, que, de fato, se nós olharmos assim nas últimas décadas, nós todos que aqui estamos e estamos reunidos, estamos vivendo realmente um período marcado por alguns retrocessos bastante tangíveis. Você mencionou alguns deles. Quer dizer, já tivemos tempos melhores na vida institucional do país, na vida política, na vida econômica. O primeiro aspecto que eu sublinho são os fatores puramente subjetivos e, portanto, imateriais. Aí você pode chamar do que você quiser, de patriotismo, de civismo, de fé, de esperança, qualquer palavra serve. O importante é essa energia de que você tem a capacidade de transformar. Qualquer que seja o seu sistema de crença, sua visão de mundo. Eu acho que esse é o primeiro desafio. Romper o individualismo, a fragmentação, que paradoxalmente a internet agudiza.
ela agrega para fragmentar, ela tem essa dupla capacidade, ela reúne, mas ela fragmenta, ela despersonaliza, enfim, ela desindividualiza, ela rompe liames sociais, comunitários, como nós estamos assistindo. Falei há pouco da sociedade do espetáculo, uma das marcas é exatamente esse ultra-individualismo. Então, esse é o primeiro aspecto. Nós conseguirmos recuperar noções assim, de vínculos comunitários, de que nós somos responsáveis por nós mesmos e pelos outros, que são noções desde as religiões, todas as religiões abraâmicas, né, que descendem de Abraão, as grandes religiões monoteístas, e todas as que não são. Sempre tem essa ideia. Então, esse é o primeiro aspecto. Eu acho que, quando você participa de um debate, eu faço questão de sempre atender, enfim, é para você também fazer essa profissão de fé, essa emulação. Então, esse é o primeiro aspecto. Romper com o individualismo e mostrar como ele é inútil, porque ele não conduz à consecução dos projetos de felicidade pessoal. É uma inviabilidade. É uma contra-utopia burra. É uma contra-utopia ineficaz. O segundo aspecto é como nós conseguimos ter exemplos e como nós conseguimos iluminar os exemplos de práticas distintas daquilo que se convencionou generalizar. Por exemplo, eu lembro que na sala de aula, na UNB, eu uma vez fiz eu estava lendo um livro na época sobre o papel da criação das escolas de direito no Brasil, no alvorecer do Estado Nacional Independente, na primeira década, São Francisco, São Paulo e Recife, Olinda, e, obviamente, nós existimos para sermos quadro do Estado, no sentido amplo, da política, inclusive. E aí eu estava lendo esse livro e resolvi fazer um teste, um grupo focal, uma pesquisa qualitativa. E eu perguntei na sala de aula, quem aqui quer ser advogado? Quem quer ser delegado? Quem quer ser juiz? Quem quer ser defensor? E por aí vai. E finalmente eu perguntei, quem aqui quer ser político? Ninguém levantou a mão. Ninguém. E aí uma menina até de brincadeira se benzeu e disse, professor, Deus me livre, eu sou uma moça de família. Então, esse é o segundo aspecto. Nós temos que recuperar o gosto pela vida institucional. Não significa fazer política partidária necessariamente. Pode até não ser. Pode ser, pode não ser. Depende da vida de cada um, do gosto, do apetite, enfim. Mas você tem que revalorizar isso. É o segundo aspecto que eu sublinho. E como fazer? Você só consegue fazer iluminando boas práticas, mostrando que elas existem. E de valorização do serviço público, dos mais pobres, combate à desigualdade, esses valores, combate à corrupção, ética, tratar do dinheiro público com seriedade. Eu acho que isso tem um papel decisivo. E tem muita gente séria fazendo boas coisas. Muita gente. Muita gente. Agora, evidentemente, não são todos. Vocês podem falar disso mais do que eu. Mas existem bons exemplos e eu acho que eles devem ser sublinhados. Porque, se não for isso, Lucas, a gente não vai conseguir, como você mencionou, recuperar a credibilidade para além de nós próprios. Não basta que nós tenhamos as melhores ideias. Nós precisamos que os outros acreditem que elas são as melhores ideias e nós precisamos que todos ajudem a concretizar as melhores ideias. Mesmo que você seja um homem, uma mulher mais vocacionado para o pensamento, para a reflexão, e não um homem ou uma mulher de ação, da ação política, mas você, obviamente, quer, de algum modo, que as suas ideias sejam compartilhadas. Então, eu destacaria esses dois aspectos, energia cívica, cidadã, tudo, quebrar o individualismo, iluminar boas práticas. Isso é decisivo para que você consiga aí realmente romper com essa maré ruim que o Brasil está. Porque realmente é uma maré desafiadora, né? Desde o 7-1,
Aquele 7-1, claro que eu estou brincando, mas é uma metáfora futebolística que o nosso ex-presidente Lula gosta tanto. Mas, simbolicamente, aquele 7-1 marca um momento em que muitas coisas desandaram. Obviamente, nada tem a ver com futebol, mas sim a projetos de poder. É disputa geopolítica no mundo. É isso que está em questão. Nós vivemos uma era que Gramsci chamava de interregno. Interregno, que é conhecido como aquela máxima: o velho não nasceu, o velho não morreu, o novo não nasceu. Esse é o desafio de vocês. Boa sorte. É o nosso desafio. É um interregno no mundo. Modelo de desenvolvimento sustentável, industrialização, pós-industrialização, bem viver, desindustrializar, reindustrializar, sustentabilidade, meio ambiente, finitude da vida, que a pandemia do coronavírus ilumina, a revolução científica e tecnológica levada a níveis inimagináveis que permitem que nós estejamos aqui conversando, mas que, ao mesmo tempo, permitem a difusão do ódio, de crimes. Então, é realmente um período muito desafiador, mas não desanime, não. Talvez sempre tenha sido assim. O nosso tempo, a gente tende a valorizar mais os desafios do nosso tempo. Isso é positivo. Realmente são desafios graves hoje, muito graves. Mas eu acredito que são transitórios. Bolsonaro vai perder em 2022. Bom, pode apostar, Pode apostar, vocês vão ganhar. Uai, vamos apostar então, porque é difícil, viu? Mas obrigado pelo fôlego. Governador, de preferência ele perdendo e o senhor ganhando, a gente fica bem satisfeito. Pedro, eu estou mais modesto. Não sendo ele, eu estou no ele não. É frente ampla. Esse é o espírito. Bom, então agora eu vou passar a palavra para o nosso último debatedor da noite, Matheus Leme, atual diretor de assistência do Centro Acadêmico Afonso Pena. Matheus, você tem a palavra. Bem, muito boa noite a todos e todas, a Jô, ao nosso queridíssimo governador. É um prazer estar aqui debatendo, conversando, fazendo esse diálogo, essa troca com todos vocês, inclusive com os meus amigos aqui de gestão. Bem, governador, eu acho que, tendo em vista essa sua última resposta, eu acho que a minha pergunta ela vai muito nessa direção. Ela encaminha em dois sentidos. O primeiro deles é quais são os desafios para a nossa democracia, para a nossa república. Em segundo momento, qual seria o recado que o senhor daria para os futuros juristas, futuros políticos, a juventude em si da nossa nação? Muito obrigado. Matheus, você tem uma voz de locutor, né? Muito obrigado, viu? Eu acho que eu vou te chamar para fazer aqui as campanhas aqui, fazer umas peças, tem uma voz de locutor. Estamos por aí. Matheus, olha, sobre democracia e república, eu acho que nesse instante nós temos que... Eu cito sempre Ulisses, não Guimarães, o outro, e na sua viagem de retorno, que ele passa o desafio de evitar o canto da sereia. E o canto da sereia, ele, como vocês sabem, ele tampa os ouvidos dos marinheiros e se amarra no mastro. Nós estamos exatamente nesse momento. Nós somos os Ulisses dessa viagem, que quer voltar, né? A pergunta que você me faz, Matheus, qual é o nosso mastro? Qual é o nosso elemento que a gente se ampara para evitar que o canto da sereia faça com que nós percamos o rumo e a gente acabe por afundar o barco? Eu tenho feito uma defesa de que nós temos que defender o modelo da Constituição de 88. É isso. Defender a Constituição. A institucionalidade democrática da Constituição. Essa que é a tarefa democrática republicana que nós temos. A Constituição é perfeita?
A linguagem é o mundo da plurivocidade, qualquer que seja a sua forma. A linguagem jurídica também, óbvio. Evidentemente, mencionei aqui um ponto, a emenda constitucional 95, teto de gastos, tem que rever. Mas o arcabouço básico, a noção de direitos, catálogo de direitos, artigo 5º, 6º, 7º, as ações constitucionais, tripartição funcional, forma federativa, esse é nosso, fazendo uma brincadeira com o teu nome, Mateus, um dos evangelistas, esse é o nosso evangelho. Acho que esse é o nosso evangelho. É porque é o que pode nos tirar disto, evitar que o canto da sereia, despótico, autoritário, demagógico, sociedade de espetáculo, acabe por afundar o barco, o individualismo, o hedonismo, etc. E a segunda parte da tua pergunta, eu te respondo novamente com Weber, que é uma parte que eu gosto muito e cito muito, que quando, no finalzinho de uma das suas obras, chamada Política como Vocação, ele faz uma distinção, ele diz que, quando ele fala das éticas, vocês conhecem isso, ética das convicções, dos princípios, ética dos resultados, consequencialismo, etc. E lá pelas tantas ele diz assim, que você não deve ser nem fanático nem cínico. Se você é fanático, você é puramente consequencialista. Então, você não tem princípio, não tem valores, não tem nada. Então, você é cínico nesse caso, né? Você é puramente consequencialista. Se você se agarra às suas convicções, seus princípios, e não tem nenhum compromisso com os resultados, você é um fanático. Então, você não pode ser nem fanático nem cínico. E logo em seguida, né, nesse livro, ele diz assim, que você não pode ser especialista sem espírito e hedonista sem coração. Weber, é isso que eu deixaria para vocês como resposta à tua pergunta, Mateus. É evitar isso. Você não pode ser um jurista que fecha os olhos às pessoas dormindo na calçada. Se você fizer isso, você não é jurista. Você pode até ser rico. Você pode até ser rico. Mas ser rico resolve o projeto de vida de alguém? Basta consultar as crianças. Consultem uma criança de 5 anos. Quando você crescer, você quer ser o quê? Nenhuma criança vai te dizer, eu quero ser rico. Nenhum. Eles vão dizer, eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial, eu quero ser médico. Então, não pode ser a sociedade que retira essa pureza inata e deforma os nossos valores. Às vezes, as pessoas fazem direito, jovens, com essa ideia de ser rico. E depois tem a vida vazia, oca. E se entrega ao consumismo, porque não sabem o que fazer com tanto dinheiro. Quando tem a quarentena, se desesperam. Que é essa patologia contemporânea. Síndrome de abstinência de shopping center. Vocês notaram isso? A sociedade com abstinência, saudade de shopping, saudade de consumir, porque é a única coisa que dá sentido à vida, para quem estrutura apenas em valores materiais. Não que não seja importante, é claro que é. Mas, certamente, um jurista, um estudioso, fim do direito, não pode ser o especialista sem espírito. Não pode ser o hedonista sem coração. Não pode pensar no aqui e agora. Embora fruamos o aqui e o agora, Carpe Diem, daquele sensacional filme Sociedade dos Planetas Mortos. Mas Carpe Diem, ok. Não é você virar uma pessoa triste, rancorosa, desesperada. Não é isso. Mas você tem que ter empatia, alteridade. Se você não tiver isso, sua vida vai ser jogada fora. Fora. Eu tenho 52 anos. E se eu fosse completar a minha carreira na magistratura inteira, eu seria juiz por 50 anos. E eu adorava ser juiz, porque eu entrei aos 25, se aposenta aos 75. 50 anos de magistratura. E eu adorava ser juiz. Se tiver que voltar a ser juiz, vou com o maior prazer do mundo. Aliás, eu até me lembrei que quando eu fui presidente da associação, o meu vice-presidente era o juiz de Minas, recentemente falecido, muito querido, Renato Prates, juiz federal. Infelizmente, faleceu, acho que ano passado. E um amigo muito querido. E sempre tenho lembranças positivas.
E, às vezes, é claro que a Jo sabe disso, que me conhece, às vezes você até se arrepende. Porque não é fácil você chegar a chutar para o alto assim. Você, às vezes, diz, bom, o que eu fiz? Mas, no longo arco da história, eu lembro do Eduardo Janete da Fonseca, que diz assim, que você tem duas escolhas, colocar mais tempo na sua vida ou mais vida no seu tempo. E acho que é melhor botar mais vida no tempo. É rápido. E depois você tem a vida eterna. Eu acredito na vida eterna, eu sou cristão. Então, depois você tem a vida eterna para ficar lá, tranquilo. Agora é bom botar vida. Então, você não pode ser hedonista sem coração. Você não pode renunciar, virar um zumbi do consumismo. E colegas nossos se transformam nisso. Jovens fazem concurso para A, B ou C, não quero, e se aposentam simbolicamente aos 30 anos de idade. Deus livre vocês disto. Então, Weber, eu acho que essa fórmula é útil, viu, Matheus, como lição. Depois eu poderia citar uma passagem bíblica, mas o tempo já foi. Aliás, já ultrapassei o tempo. Daqui a pouco eu sou processado por dano moral pelo centro acadêmico e eu não posso ser processado. Agradeço muito a vocês, me despeço agradecendo muito. Muito obrigado, foi um prazer. Lamento não ser presencial, vocês estão me devendo um jantar. Sem dúvida. Bom, governador, como você mesmo já colocou, a gente está caminhando para o nosso fim. Então, mais uma vez, em nome do Centro Acadêmico Afonso Pena, em nome dos alunos da Universidade Federal de Minas Gerais, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui hoje na nossa live. Com certeza foi um debate muito engrandecedor. E a gente está muito feliz de fazer justamente essa troca entre estados. E, enfim, nosso muito, muito obrigada. Também gostaria de agradecer aqui os nossos debatedores da noite, Melissa, deputada Jo Moraes, Pedro, Lucas e Matheus. Meu muito obrigada pelas colocações e por ajudar a gente a construir esse diálogo, esse debate. E a todo mundo que acompanhou a gente aí nas nossas redes sociais e ficou ligado à nossa live. Muito obrigada e uma boa noite a todos e a todas.